Oi, tudo bem? Hoje quero falar de um autor que eu gosto muito, o escritor Lúcio Cardoso, que era amigo da Clarice Lispector quando ela era jovem, trabalhava no jornal no Rio. Ele chegou até a querer namorar com ela. Naquele livro Fotobiografia, ela fala disso. E também nas biografias tem. Deixa eu pegar aqui. Aqui nesse livro tem uma foto dos dois juntos. Uma foto dele, não sei. Gosto muito do Lúcio Cardoso, gente. Se vocês ainda não leram Crônica da Casa Assassinada, um dos grandes livros da nossa literatura brasileira. O cachorro tá aqui. Aqui, Lúcio Cardoso. Ele está na fotobiografia da Clarice Lispector. Esse é o Lúcio Cardoso. Lúcio Cardoso na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, em 1936. Clarice, que conhece Lúcio Cardoso no início da década de 40, quando trabalham juntos como jornalista na Agência Nacional, fica fascinada por ele. Foi bem antes dele conhecer Clarice essa foto. Ela vai dizer, tem uma crônica linda, quando Lúcio Cardoso morre, ela fala no livro de crônicas, A Descoberta do Mundo, uma crônica muito bonita, e ela diz: ele foi a pessoa mais importante da minha vida durante a minha adolescência. Naquela época ele me ensinava como se conhecem as pessoas atrás das máscaras. Ensinava o melhor modo de olhar a lua. E aqui tem uma dedicatória de um livro do Lúcio Cardoso, a novela Mãos Vazias, publicada em 1938 pela editora José Olímpio. Uma dedicatória a Clarice. Clarice será assídua leitora da obra de Lúcio Cardoso, e a amizade entre os dois será duradoura. Aqui ele dedica este livro, né, a Clarice. Esse livro dele, né, Mãos Vazias. Que legal. Então eu ouvia falar, descobri isso Lúcio Cardoso por aqui. E na biografia da Clarice, quem era Lúcio Cardoso? De repente, não sei se na biografia fala desta obra dele. Me chamou a atenção primeiramente o título, Crônica da Casa Assassinada. Eu tinha uma edição antiga que eu doei e comprei esta aqui assim que saiu. Comprei em 2021. Aniversário do Pedrinho, meu cachorro, no dia do aniversário, dia 21 de abril. É um romance responsável por abalar o meio literário brasileiro, quando publicado pela primeira vez em 1959. Crônica da Casa Assassinada conta a história de uma família em decadência. Cada geração se vê mais pobre que a anterior, dilapidando o patrimônio para sobreviver. Os Menezes, porém, continuam sendo respeitados na pequena comunidade mineira em que vivem. A chácara, casa imponente que gera orgulho, mas também aprisiona, é vista com reverência e desconfiança por todos que conhecem o clã. Eu achei interessante aqui no início do livro, tem até o desenho da casa, né? A planta da casa. Coleção Ézio Macedo Ribeiro. As edições trazem a planta, né, onde vai ocorrer o romance. Eu acho que a casa dos Menezes aqui é a personagem principal do romance. Ninguém tira isso da minha cabeça. Sabe, essa casa cheia de tragédias, do início ao fim aí, contando a história dessa família que está em decadência. Contudo, a chegada de Nina, uma jovem carioca que se muda após se casar com Valdo, o irmão do meio, vai abalar a já difícil relação entre os irmãos. Demétrio, mais velho, tem na esposa Ana uma arma sutil. Timóteo, mais novo, se embrenha cada vez mais na própria decadência,
quando passa a viver trancado num quarto. Então são os três irmãos, né? O Valdo, Demétrio e Timóteo. A matriarca da casa é a própria casa, diz Chico Felitti no prefácio desta edição. Não tinha lido isso ainda. Suas alamedas são veias que irrigam o coração, que é a casa grande. Fantasmagórico, envolvente e extremamente brutal. Crônica da Casa Assassinada utiliza a pluralidade de vozes narrativas para explorar os limites do desejo e da submissão. Indico esse livro assim para quem ama literatura brasileira, ainda não leu, está perdendo. Um romance assim esplendoroso. Dele tenho esse Maleita, que ainda não li. A Febre Incessante. Entre os 17 e os 19 anos de idade, Lúcio Cardoso escreveu este romance de estreia, o romance de estreia dele. Predominavam no ambiente literário dos anos 30 as novelas de cunho social, dos também jovens José Lins do Rego, com Menino de Engenho, Jorge Amado com Suor, Cacau e o País do Carnaval, e Raquel de Queiroz, o 15. Incentivado pelo poeta e editor Augusto Frederico Schmidt, nesse contexto publica Maleita, generosamente dedicado ao seu editor, que também apresentou àquele mineirinho vindo de Curvelo o mundo intelectual de um fervilhante Rio de Janeiro pós-revolucionário, sacudido pelas pertinentes questões sociais. Interessante Schmidt, né? Ele também é responsável para trazer à tona o Graciliano Ramos, que eu estou lendo agora, né? Estou quase terminando os Caetés, primeiro romance de Graciliano, estou lendo as cartas, e à medida que vai surgindo os livros, eu vou falando dos livros lá. Eu vou lendo os livros, né? À medida que os livros vão aparecendo nas cartas, eu estou lendo a obra do Graciliano. Então o Schmidt também é que ficou fascinado assim, pelos relatórios que aquele prefeito de Palmeira dos Índios mandavam. Esse aqui tem literatura. E aqui também, né, o mineiro Lúcio Cardoso de Curvelo aparece aí devido também a este olhar aguçado do Schmidt. Interessante isso, né? Antes mesmo de ver publicado seu primeiro livro de poemas, O Riso Inútil, já recebia do romancista e ensaísta Otávio de Faria a confirmação. É mais um grande poeta que surge. O que o diferenciava além da poesia era o que caracterizou toda a sua obra e que se convencionou chamar, com Otávio de Faria e Clarice Lispector, a corrente de introspecção psicológica do romance brasileiro. Ao lado da descrição da paisagem circundante, visivelmente influenciada pelos melhores do nosso romantismo, um idêntico e precioso corte psicológico do itinerário interior de seus personagens. Eu não sei por que isso não é ensinado nas escolas. A gente aprende muito regionalismo aí do Nordeste, mas e o mineiro aqui, né, trazendo um romance introspectivo, né, um romance de fluxo de consciência dos personagens. Por que isso não aparece nas escolas? Achei interessante essa pergunta, né? Na escola eu não lembro de ter falado sobre esses autores marginais, né, que estão à margem aí do que o ensino traz pra gente, né? Tô falando o ensino aí, a instituição. Durante a noite, qualquer coisa se apagara no seu espírito, algo vago como uma dúvida que não chegara, espécie de nebulosa a tomar forma durante o dia, ou ainda descrevendo o sentimento no seu nascedouro. Elisa sentiu o coração palpitar com maior violência. Comprimiu a garganta seca com as mãos, sentindo uma onda de esperança invadi-la. Não por acaso seu olhar sobre a paisagem denunciava o que Drummond afirmaria em 1966, na apresentação de uma das diversas exposições de seus quadros Atividade, que passaria a exercer após o derrame que interrompeu sua carreira de escritor. O pintor estava dentro dele, esperando a sua hora, que poderia não vir, mas veio. Quem sofreu o derrame foi o Lúcio Cardoso, né? O Drummond escreve isso. O pintor estava dentro dele, esperando a sua hora, que poderia vir, mas não veio. Que mestre flamenco pincelaria com as palavras de Lúcio a sua trágica paisagem? Apenas, em vez do tom vermelho, uma lividez sinistra, pondo faiscações metálicas nas folhas imprecisas
e nos corpos esguios dos cipós. Ou ainda descrevendo o rio São Francisco em cujas margens seu pai Joaquim fundara uma cidade, tema deste romance de estreia. Banhado de uma cor indefinível, cinza verde ou cinza avermelhado. Parecia uma coisa viva rolando na areia da praia, diferente da calma que guardava no centro, como a lâmina incendiada de uma faca. O itinerário desse príncipe bruxo, nas palavras do poeta Valmir Ayala, desde esse romance de estreia até a sua obra-prima, A Crônica da Casa Assassinada, não tem par na história literária de nossa língua. Quem escreve sobre isso é o Luiz Carlos Lacerda. Então esse é o primeiro romance que eu ainda não li. E tenho, claro, os diários do Lúcio Cardoso, editados por Ézio Macedo Ribeiro. Eu tinha uma outra edição, tinha até umas fotos interessantes do Lúcio Cardoso. Não sei, acho que eu deixei, porque eu comprei nesse aqui, estava de olho nesse diário há tempo. Muito interessante aqui. A organização também, cronologia, estabelecimento do texto, notas, tá tudo aqui. Esses diários vão, né, aqui no caso, de 1942 até 1957. Com textos, bibliografia, etc. Com a organização e publicação destes diários de Lúcio Cardoso, Ézio Macedo Ribeiro realiza um trabalho de importância talvez ainda maior do que o feito recentemente por ele com a edição crítica da Poesia Completa do Escritor. Não tenho ainda. Se isso se dá é porque sua tarefa não consistiu meramente em reunir o conteúdo do primeiro volume do diário, publicado em 1960, com o do Diário Completo, lançado postumamente pela editora José Olímpio em 1970, acrescentando anotações inéditas que permaneciam desconhecidas entre os originais do autor mineiro, no arquivo da Fundação Casa de Rui Barbosa. Indo mais longe, coube a Ézio procurarem reinserir em sua ordem cronológica trechos e mais trechos dos diários que inexplicavelmente haviam sido apresentados com as datas alteradas no livro publicado pela José Olímpio. Nossa, aquele livro então que eu tinha tem as notas aqui. Temos aqui o diário de 1975. Então aqui engloba, né, todos os diários, não só aquela data que eu disse, né? Essa tarefa de feição detetivesca ofereceu obstáculos e dificuldades, obrigando o pesquisador a lidar com originais razoavelmente bem conservados, mas também com folhas avulsas dispersas que restaram dos manuscritos dos diários do ficcionista. Encarando o desafio, Ézio restitui a seus devidos lugares os fragmentos deslocados dos diários, permitindo ao leitor acompanhar o curso das reflexões e dos pensamentos do escritor no seu devido momento. Colaborando para pôr fim a equívocos sobre a obra de Lúcio Cardoso, as correções efetuadas revelam ainda dados interessantes sobre a gênese de seus livros. Assim ocorre, por exemplo, quando, ao recolocar no ano de 1951 uma série de anotações erroneamente distribuídas a 1952 e a 1954, no Diário Completo, se prova que o romancista não se dedicou de forma alternada à redação da Crônica da Casa Assassinada e do inacabado O Viajante. Não, então, eu disse uma coisa errada aí. O Lúcio escreve, é isso mesmo, até 1957. Ele morre antes disso. Aqui o cara está falando na orelha do livro do diário que foi publicado pela José Olímpio em 1970, 76. Lúcio já tinha morrido, né? Então, não estava vivo. Ele vai até 1957 mesmo. Eu olhei enganado aqui. São os números. Então essa organização atrapalhou até o próprio cara que montou isso aqui, né? Foi uma obra assim muito árdua. Mas os diários vão até 57. Deve ser daqui mesmo o tempo em que termina de escrever o diário. Olha, tendo abandonado a escrita desse romance, provavelmente em dezembro, né, O Viajante, de 51,
Se lançou a elaboração da crônica da casa assassinada meses mais tarde de sua formulação, não desistiu enquanto não havia encerrada. Cabe sublinhar que a decisão de Ézio de incluir no livro outros textos de caráter confessional, bem como a de resgatar das páginas do extinto periódico à noite as colunas ali assinadas pelo autor com o título de Diário Não Íntimo, mostraram-se acertadas, tornando o volume ainda mais completo. O texto de apresentação no início, a cronologia da vida e obra de Lúcio Cardoso e as muitas notas preparadas para subsidiar a leitura valorizam sobremaneira o trabalho executado. Por todos esses motivos, impõem-se estes diários desde já como um marco no estudo da trajetória e da produção do romancista mineiro, abrindo para os leitores e pesquisadores de sua obra novas e instigantes perspectivas. Deixa eu mostrar a folha de capa. Lúcio. Aqui é uma foto, né? Aqui eu acho, não sei se é ele aqui, deve ser. Sentado numa cadeira, ó. Uma outra foto dele em cima. Aqui também uma foto. Deixa eu filmar direitinho, né? Na biografia, na cronologia. Ele nasce em 1912, no dia 14 de agosto. Publica A Casa Assassinada em 1959. E falece em 1968. No dia 24 de setembro, Lúcio Cardoso falece no Rio de Janeiro, em 68. Então, aquilo que eu falei, eu estava olhando o número do parágrafo, da folha, talvez, né? E não a data. Ele falece em 68. Então é isso aí, gente. Um autor, um escritor brasileiro de Minas Gerais, Lúcio Cardoso, que vale a pena demais conhecer. Um abraço, até mais.